Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Então vê, muita gente aprovando as fotos, cara, dizendo que não tem nada disso, que tá tudo bem. Deixa a Miss Bumbum ser feliz, gente. Pelo termômetro aqui do Twitter, ó. Eu não sei se eu posso divulgar a fonte aqui, então não vou divulgar a fonte, mas eu gostei do comentário. Disse, nossa, gente, todo esse auê por um freela de menos de um mês. Meu Deus. Eu achei precipitado pra essa exposição assim, né? Tão efusiva. Menos de um mês lá na pasta, tá fazendo todo esse auê, gente. Não? Vai lá, vamos repetir a pergunta, então, para as pessoas interagirem com a gente e concorrerem ao nosso kit do Morning com a caneca. Eu vou pedir a canequinha pra mostrar ontem, no fim não rolou. Vamos fazer uma caneca ostentação aqui pro pessoal ficar mais animado. A gente quer saber se alguma foto sua publicada aí nas redes sociais já foi criticada, censurada. Que a ponto de você querer tirar, assim, falar, bom, gente, tá bom. Chocou a tia, né? Às vezes choca as tias. Tipo, deu ruim, né? Pegou mal, sabe assim? O pessoal criticou muito, atraiu os haters, entendeu? Os críticos de plantão e você resolveu tirar a foto do ar. Feito. Manda Se bem aí. Que quando põe na internet, acabou, né, Edgar? Já era, né? Nunca mais você consegue. Aquela progressão geométrica da divulgação, da propagação. E se a gente virar TT, sempre tem os prêmios pro pessoal do Twitter também, tá? Isso. Nós temos que virar TT. Com a hashtag Bumbum no Morning. Mas no Twitter não mande a foto do seu bumbum, por favor. Hein? Não dá ideia, Zé Armando. Só a foto dos outros, a sua não. A sua não, só dos outros. Agora 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos à redação da Jovem Pan conversar com o Thiago Berrache, que tem informações a respeito do andamento lá, da definição, né, no Senado, da presidência e do relator. Bom dia, Berrache. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes do Morning Show. Começando o trabalho da sessão do impeachment no Senado. E já começou com confusão, porque há uma discussão sobre questões de ordem, sobre convocação de advogados ou não. Quem está comandando os trabalhos é o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. E ele, inclusive, nessa abertura dos trabalhos, ele anunciou que é o candidato a presidir essa comissão, e é claro que ele será eleito, e o relator será Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Vamos ouvir um trecho da sessão no Senado, abrindo a comissão do impeachment no parlamento. Edgar. O relator desta comissão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. As palavras de Vossa Excelência são... Pela ordem, senhor presidente. Um momentinho. As palavras de Vossa Excelência, senador Gleice Cameli, são palavras de bom senso, até porque eu gostaria de responder a questão de ordem já como presidente eleito. Por isso que eu pedi um tempo à senadora Vanessa Graziotti. Senhor presidente. Mas como eu abri uma exceção aqui para a questão de ordem, o senador Mota, né? O senador Lindbergh aqui também, que é pela ordem. Não. Edgar, começa a sessão confusa, porque muita gente quer falar, aquela história de questão de ordem, e esse que nós ouvimos agora há pouco é o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, ele que será eleito presidente dessa comissão, a comissão que tem um total de 21 parlamentares, sendo apenas 4 governistas. Então a maioria é favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente segue acompanhando essa sessão. Em instantes eles vão eleger o presidente Raimundo Lira e também o relator, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e na sequência os trabalhos e a previsão de sequência dos trabalhos é de que no dia 11 de maio será votado o impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, e se passar ela fica afastada por 180 dias. Edgar. Na configuração, então, desfavorável ao governo aí, até naquelas expectativas de voto já anunciadas pela imprensa, né? Já a maioria dava como da oposição, né? Então, com essa formação, né, a constituição dessa bancada comandando o processo no Senado, desfavorável ao governo, se revela desfavorável ao governo, né, Alberrache? Totalmente desfavorável, e o ouvinte que tiver interesse,
no nosso site, o jovempan.com.br/impeachment, lá você tem um placar parcial, claro, do impeachment na votação no plenário. A votação é por maioria simples. Até agora, dos 81 parlamentares, são 50 favoráveis, 20 contrários, tem uma possível ausência, 3 indecisos e 7 que nós chamamos de mureiros. Os 7 que até agora não quiseram responder se votam no sim ou no não, mas no dia não vai ter jeito. Eles vão ter que declarar o voto como ocorreu na Câmara. Edgar. Certo, obrigado, Berra. O Tonholi quer perguntar? Tchau, uma perguntinha aqui. Diga. Numa entrevista que deu a CNN ontem, o Michel Temer, respondendo uma pergunta de conspiração, ele foi bastante irônico. Ele se auto-perguntou: que conspiração eu estaria liderando? Tenho, por acaso, o poder de convencer 367 deputados? Interrogação. É verdade. E agora há pouco, o jornal Globo conversou com exclusividade com o vice da República, Michel Temer, e ele admitiu que convidou Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda, sugerindo ainda nomes como José Serra, o Padilha e também o Gedel Vieira Lima para compor o Ministério. E aquela história, apesar de ter muita cautela, a gente precisa ter cautela porque nada está definido ainda, mas é engraçado quando você olha os jornais, ouve o noticiário, é praticamente um gabinete de transição que está correndo com o vice da República, Michel Temer, aguardando a decisão do Congresso Nacional. É interessante isso, parece que já é um governo de transição e depois do dia 11 vai assumir, viu, Edgar? Certo, obrigado, Berras, pelas informações. O Trindade está com a gente também para comentar essa transição a que se referiu o Thiago Berras. José Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia. É a mesma impressão de que é um novo governo, viu, Edgar? Já está sendo montado um novo governo. Olha, nós estamos aqui nessa comissão processante do impeachment e o senador Raimundo Lira, do PMDB, ele será o presidente e por isso ele passou a presidência para a senadora Ana Amélia, e a senadora que vai presidir essa primeira fase, que é a eleição do presidente e do relator. O relator deve ser o ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, do PSDB, tem os votos para a eleição, então daqui a pouco a eleição estará sendo concluída e pronto. Olha, Edgar, era sobre isso que eu queria falar, sobre o novo governo Michel Temer. A porta do Palácio do Jaburu, isso é o nome de uma ave, viu? Jaburu é o nome de uma ave. Eu estava até falando ontem aqui na redação com a Ellen, com a Paulinha, quais seriam as características dessa ave, o Jaburu, para tentar fazer alguma associação com a figura do vice-presidente, o Michel Temer. Aí, se tinha alguma ação correlata, algum hábito correlato com o que está acontecendo. Não, e nem da mulher dele, né? Já tem algumas regiões que chamam de Jaburu, é mulher feia, né? Mas não tem a ver ali não acho não. Olha, Edgar, assim, o poder é muito interessante, porque ele se nutre do próprio poder ou da expectativa de poder, né? Para alguém ser poderoso, e a gente vê esses mitos sendo criados aqui, ele tem que ser poderoso ou parecer poderoso. É o caso de Michel Temer. Já é o presidente da República. O Thiago falou aí de um governo de transição. Não, ele já é o poder, já é o novo presidente da República. Nós sabemos aqui que a estrutura do novo governo está montada, né? Eliseu Padilha, que foi ministro do governo Lula, será o manda-chuva, uma espécie de primeiro-ministro, ministro-chefe da Casa Civil. Gedel Vieira Lima, que também foi ministro de Lula, será também poderoso. E Moreira Franco, ex-ministro, também poderoso. Então, aí está montado o tripé inicial. Henrique Meirelles vai para o Ministério da Fazenda. José Serra também participa do governo, né? Então, toda a estrutura do primeiro escalão do futuro governo já está montada. E o Congresso Nacional, com as manias antigas, já está ali trocando cotoveladas. O PSDB dividido. O secretário-geral do PSDB, o deputado Silvio Torres, disse que os tucanos não deveriam assumir cargos. Isso aí já demonstra uma disputa já de 2018, eleições presidenciais. Mas o presidente Aécio Neves vai reunir a executiva na semana que vem e bater o martelo de que o PSDB participa, sim, do governo Michel Temer. O DEM também abriu, que vai entrar no governo, vai participar do governo. Então o governo já existe, já está montado e à espera exatamente do dia 12, no afastamento da presidente Dilma Rousseff. É um recomeçar, viu, Edgar?
Tá certo. O Trindade, colocando a Ellen e o Tonholi aqui na conversa, aliás, todo mundo da bancada quiser interagir com a gente nessa, porque você lê o noticiário, você vê tudo já pronto para quando sacramentar o fato digamos que tudo siga como o percurso está indicando, sacramentado o fato do afastamento da presidente, já tem um governo, como você falou, configurado, articulado para tocar adiante o país à frente. E aí o que começa a pensar nas expectativas, né, da população e da atenção que volta para esse novo governo e o que esse novo governo vai fazer como suas primeiras ações para conseguir, enfim, colocar no rumo, tirar o país dessa situação ou começar a esboçar uma reação no Brasil. Agora, no PSDB, por exemplo, que aí se discute, uns defendem já desde o início uma participação direta nesse governo, outros de alguma outra maneira tentando se colocar favorável a isso e como um bloco apoiador desse futuro governo, mas sem se envolver muito. Também tem uma briga ali dentro do partido, né, Ellen, Tonholi? Porque tem duas questões aí. Você vai lá, participa do governo Temer, né? Tem que pensar que tem 2018 nessa história, né? Você pode ser um futuro concorrente do PMDB, você precisa de argumentos para dizer, olha, o país está aí nessa desgraçada, mas eu não fiz parte disso. Ou você vai lá e diz, não, agora é hora de todo mundo se reunir, pensar no bem do país. Há várias questões a serem discutidas aí, até estratégicas para 2018, que no fundo é onde todo mundo está com o olho agora. E tem a questão do Meirelles ser talvez hoje a pessoa mais confiável aos olhos do investidor externo. Bom, com o dólar do jeito que está, os caras queriam investir aqui, não tinham confiabilidade. Você colocar o Meirelles lá, que foi o presidente do Bank of Boston, os gringos vão falar, bom, temos um articulador de confiança e que não está citado no Petrolão. Isso necessariamente vai acalmar o chamado mercado. E eu acho que as pessoas vão voltar a investir aqui por causa da figura do Meirelles. O grande problema agora é que o investidor externo não encontra parceiros de confiabilidade. Quem que você vai achar? O que pode surgir dessa pessoa na Lava Jato? E você vê o grau com que a força-tarefa da Lava Jato tem ido para os Estados Unidos, ou seja, a opinião pública americana e os decision makers de lá estão a par da Lava Jato. O Departamento de Estado americano já sabe que o que foi feito em Pasadena, na verdade, o governo Dilma iria querer reformar Pasadena com 2 empreiteiras e acabou dando errado aquela cláusula put lá da multa de 700 milhões e que todo mundo tomou dinheiro. Com o Meirelles aqui, você tem uma pessoa acima da mortadela seca, para não falar carne seca. O que acontece? Vem a confiabilidade, eu acho que dá uma acalmada na turbulência, o que pode não acontecer com o Temer, vez que ele é muito citado na Lava Jato. A pergunta agora, talvez que seja de 1 milhão para ser respondida, é aqui: até quanto tempo vai durar esse namoro, né? Que a transição vem, o benefício vem de imediato, mas... A gente, mas... inclusive, aqui no Morning, a gente já ouviu, né? O economista Jason Vieira, o cientista político Rafael Cortes, todos eles dizendo que é instável, ainda que se venha, há uma esperança de uma melhora, mas é instável, assim, dizer que vai melhorar, que vai... Fala, Trindade. Olha, Edgar, eu fiquei sabendo que o Henrique Meirelles, o ex-ministro, o presidente do Banco Central, nessa conversa que ele teve com o vice-presidente Michel Temer, que aconteceu no sábado no Palácio do Jaburu, ele pediu mais do que o Ministério da Fazenda. Ele quer controlar pontos importantes da economia, inclusive os bancos estatais, o BNDES e toda a estrutura da economia do país, além do Ministério da Fazenda. É quase que um domínio ali com o Ministério do Planejamento. Eu acho difícil, se José Serra assumir o Ministério do Planejamento, se Henrique Meirelles poderia ter esta ascensão tão grande na economia do país. Pelo jeito, o vice-presidente aceitou, até pelo que disse aí o Tonholi. A economia do país, aliás, a economia mundial, demanda de uma maneira assim sobrenatural de credibilidade. Quem compra precisa saber que vai receber e quem vende precisa saber que o outro vai pagar, né? Então, dizem até que a origem da economia, e que teria começado aí nos macacos caçando em grupo,
e pulavam de galho em galho. Quando não tinha galho, um segurava na mão do outro e era acionado para outra árvore. Sim. Ele tinha que ter confiança que aquela mão estava segura. Quando você entra num restaurante, você tem que ter a segurança de que aquela comida foi bem feita, dentro de uma higiene e tal. Então, a economia demanda de confiança. Quando não tem confiança, o processo desanda. É o que está acontecendo hoje com o Brasil. Falta crise de segurança. E Henrique Meirelles realmente daria essa confiança e, principalmente, se ele entrar com essa força toda de dominar toda a área econômica do governo, né? Certo, tá bom. Obrigado pelas suas informações, Trindade. Estamos aqui, qualquer coisa, grita que a gente entra no ar. Obrigado, ótima terça-feira para você aí em Brasília. É isso aí, bom dia a todos. Vamos em frente, o Morning Show. Olha o que eu tenho aqui, escutem essa. Oi? Nossa! Badaladas de um relógio? E um relógio Hora de Ângelus. É um relógio muito famoso. Todos vocês devem conhecer esta badalada. O Cuco não é, não, né? Não é. Mas o Cuco imitava. Tinha uns que imitavam essa badalada. Tem. Ó, esse final aí. É aquele lá? Vamos famoso? Pra lá? É aquele lá, o Big Bang. Pensei que fosse da Praça da Sé. Mas olha, o Big Bang... Dizem aí que o Big Bang vai ficar parado. Para manutenção durante 3 anos. Como é que é possível isso? Nem vou mais visitar o Ulisses. Ulisses, espera aí. A gente tava programando uma caravana aqui do Morning Show pra te visitar aí e acompanhar aí. Qual que é acho que a meia-noite combinaria mais com a gente. Sair de um pub e ir ouvir a badalada do Big Bang em Londres. Mas agora, nos próximos 3 anos, parece que isso não vai ser possível, né, Ulisses? Bom dia. Oi, Edgar. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Como diria a minha avó, relógio que atrasa não adianta. Então, maravilhoso. O Big Bang já tá velho, né? A torre, o sino e o relógio já 3 anos, Ulisses? Então, porque pensa que o mecanismo todo tem 160 anos de idade, né? E nunca ficou um longo período sem funcionar. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles silenciavam o Big Bang, né, os britânicos, para evitar ajudar aos ataques nazistas, né, os bombardeios nazistas, para servir como referência. Então, eles silenciavam o Big Bang, mas ele nunca ficou um longo período sem funcionar e vai ficar agora numa reforma de quase 150 milhões de reais, porque o parlamento disse que não dá mais, que se o Big Bang não sofrer essa reforma agora, ele vai acabar falhando, vai ter problemas no futuro, atrasando, exatamente. Mas é alguma empreiteira brasileira que vai fazer essa obra para demorar tanto tempo assim? É a Concremate, dizem que tá uma licitação aí da Concremate. Não, se fosse, já teria caído, né? Como ele tá em pé há quase 200 anos, a gente pode ter certeza que vai ser uma empreiteira britânica que vai tomar conta dessa restauração. Mas realmente estão todos bastante decepcionados por aqui, Edgar. É o assunto do dia, o Big Bang silenciado por 3 anos, é muita coisa, porque vir a Londres e não ouvir o Big Bang é como ir a Paris e não subir na Torre Eiffel, né? É que, se fosse uma empreiteira brasileira, eles iam querer cobrar ou dar ali comissão. A comissão é alta de empreiteira brasileira. Imagina os aditivos do contrato. O que é? Nossa, nem fale em aditivo. Aí ia ficar aterrorizada. Ulisses, nesse percurso todo aí de 3 anos, seria legal a gente fazer uma pesquisa aí de quanto o turismo caiu. Ou quantos britânicos vão andar atrasados agora. Ou vão se atrasar, boa. Será que eles vão andar atrasados sem o Big Bang? Vão perder a noção do tempo, ficar atordoados, assim. É verdade, é uma referência muito importante aqui da cidade, né? As badaladas do Big Bang. E não sei se vai cair o turismo, né, Edgar? Mas que os turistas vão ficar bastante decepcionados, vão ficar com certeza. Agora, tem um prazo ainda. Então, se você está planejando vir para Londres, venha até janeiro de 2017, porque as obras começam em janeiro do ano que vem. Não se atrase. Não se atrase, exatamente. Valeu, Ulisses. Ótima terça-feira pra dia pra vocês aí. Bom dia, um abração. Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres. Você tá aqui no Morning Show. E aí, hein? Tá estressado? Tá cansado dessa rotina aí? Trabalho, estresse, chefe na sua orelha. Sinais que você precisa dar uma espairecida, dar uma descansada. Prepare as malas e vá viajar agora, por exemplo, porque na CVC ainda dá tempo de se aproveitar as condições exclusivas para viajar em abril e maio, com economia ainda, hein?
sem ter que, sabe como é que é aquela coisa? De uma hora aí você vai agilizar tudo e paga preços absurdos? Não, a CVC não, dá pra você driblar essa situação. São passagens aéreas, diárias em hotéis e resorts, pacotes completos e outras coisas relativas à sua viagem, a sua maravilhosa viagem. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. Pra te dar aquele empurrãozinho, digamos assim, e não deixar o estresse tomar conta de você. Não economize oportunidade não, meu camarada. Viaje em abril e maio com preços ainda mais baixos. A hora é agora, porque a CVC tá sempre com você. Falando em lugar maravilhoso, em lugar paradisíaco, o Rio de Janeiro vem em mente quando você pensa no Brasil, num lugar bacana para viajar, para curtir as belezas naturais, né? Para dizer o mínimo, digamos assim. Vamos lá com o Rodrigo Viga, nosso destemido repórter, o intrépido Rodrigo Viga. O Cristo Redentor vai passar aí, né? Por um evento teste aí já, como uma preparação para as Olimpíadas, e o Viga tem as informações. Bom dia, meu camarada. Fala, viajandão, tudo bem? Como é que você tá, Viga? Firme e forte que nem água de poço, né, meu camarada? Água de poço? Pera aí, essa eu nunca tinha escutado ainda. Firme e forte que nem água de poço, tá bom, tudo bem. Calminho, feito água de poço, né? Aqui é tranquilo e tal. Aí sim. Firme que nem prego na areia, né? Aí é mais melhor de bom, né? Não é? Meu camarada. Enfim, em nome de minha família, do Papai do Céu, eu diria pra você bom dia pra turma da mesa também, né? Aí, ó. Bom dia para o Viga. Bom dia, Viga. Até que enfim, essa mulherada se manifestou, mas tudo bem. Enfim. Eles não estavam dando bola pra você. Vamos. Bom, Viga, vamos falar então o teste que não foi... Do evento teste? Vamos falar do evento teste? Boa. Enfim, você já veio aqui no Rio de Janeiro várias vezes. Você tem muitas namoradas aqui no Rio de Janeiro, né, Edgar? Enfim, e era um grande frequentador da noite do Rio de Janeiro. Enfim, deixou muitos rastros por aqui, eu sei, já descobri, mas enfim, eu prometo que eu não vou contar. Mas o fato é que aqui no Rio de Janeiro hoje, quando é feriado, e semana passada foi feriado, né? Tivemos Tiradentes e São Jorge, quinta e sábado, respectivamente. É um panzé danado, meu camarada, para você visitar os principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Eu explico por quê. Porque é aquela organização lá brasileira, né, meu cara Edgar? Enfim, é tudo em cima da hora, é uma bagunça danada, sem organização, enfim, tentaram até dar uma melhorada aí nos últimos tempos. E para você subir o Corcovado ali, o Bondinho do Corcovado, para visitar o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, você tem que ou se dirigir para Copacabana, onde tem um quiosque de venda e também de saída das vans até o Corcovado, ou então ali no Largo do Machado, mas nunca dá certo. A gente fica 2, 3 horas na fila, enfim, por conta dessa espera e da longa fila, das inúmeras reclamações, o município do Rio de Janeiro decidiu inovar, viu, Edgar? Pré-pagamento, planejamento para quem queira visitar o Corcovado, uma das 7 maravilhas do mundo, a partir das Olimpíadas. O evento teste, eu estou chamando de evento teste porque vai ser uma espécie de teste mesmo, de preparativo, começa em 1º de julho. A partir de 1º de julho, quem quiser visitar essa maravilha vai ter que fazer o pré-pagamento, vai ter que se planejar, ou seja, vai ter que comprar o seu ticket via internet. Estamos desenvolvendo também um aplicativo por aqui para acessar esse símbolo da cidade do Rio de Janeiro e símbolo do Brasil. Estão, inclusive, fazendo convênios aí com os Correios e também com a Caixa Econômica para que nas casas lotéricas possa se comprar antecipadamente esses bilhetes. Tomara que dê certo, Edgar, porque vem muita gente para o Rio de Janeiro e, sem dúvida alguma, o Cristo Redentor vai ser muito visitado durante as Olimpíadas. A perspectiva é, inclusive, de um aumento de público de 50%, ou seja, hoje em dia, mais ou menos, aí, em dias de pico, a visitação chega a 3 mil pessoas. Com as Olimpíadas, a perspectiva é de um aumento para algo em torno de 4.500 pessoas. É muito movimento. Caro Edgar. É muito movimento, para não virar aquele, como é que você falou, panjé? Essa expressão... Panzé, com Z de zebra. O panzé, para não virar o panzé. O pajé é outra figura, outra pessoa. Falei panjé, misturei. Valeu, Viga, abraço pra você, boa terça-feira. Valeu, bonitão, deixa eu só te dizer, se você estiver aqui no Rio de Janeiro, fica ligado no Cristo aí essa semana, porque alô, Dona Margot, aquele beijo, aquele abraço, hein? Estação 1ª de Mangueira, completando mais um aniversário, 88 anos, Cristo Redentor, colorido, pintado nas cores verde e rosa essa semana, em homenagem
a estação primeira de Mangueira. É o Corinthians de São Paulo, o Flamengo do Rio de Janeiro, uma gigante do carnaval, viu, meu cara? Alô, dona Margot, aquele abraço, hein? Valeu, o pessoal aqui no Twitter, o Christopher Lima falou, nossa, que susto, achei que o Big ia falar que o Cristo Redentor ia ficar em reforma em 3 anos, aí todo mundo, que vai durar 12, sabe? Porque aqui nada, tipo o Museu do Ipiranga, 20 anos em reforma, e é só um né? blocão de concreto, vamos falar. Tudo bem, tirando o simbologismo todo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Acabou com o nosso Cristo. Vai lá, pega eu quis dizer que não tem Big um mecanismo tecnológico preciso do Big Bang, mas representa toda a espiritualidade, a religiosidade do brasileiro. Também o Didi, o Renato Aragão subiu lá, pô, a Eliana subiu lá. Nossa, agora você coroou o Cris, com o Renato Aragão. É melhor a gente ficar por aqui, Viga. Um abração pra você, meu querido. Amém, meu camarada, amém. É isso aí, 11 em ponto, horário de Brasília. Sim! Qual era a pergunta, minha querida Paulinha? Pergunta Qual era? A seguinte, se você já teve um probleminha com alguma falta em rede social, que foi muito criticada e tal, e você acabou até tirando de repente, ou enfim, ficou mal de ter postado aquilo. Aqui, ó, vamos ouvir. Temos aqui. Quer ouvir ou não quer? Claro que eu quero. Tá todo mundo curioso, louca pra né? saber dos podres dos ouvintes. Hello, aqui é a Thalita Queijo de Brasília. Uma vez eu postei uma foto no grupo de bebida, eu tava com a latinha de cerveja na mão e de biquíni. Cara, o que eu recebi de zoação das minhas perninhas finas, bicho, olha. Aí pra eu não ter que ficar respondendo cada pessoa, eu resolvi apagar a foto, né? Fazer o quê? Esse cambitinho é fino mesmo? Beijo. Manda pastar. Brincadeira, fica com o gambitinho, tudo certo. Olá, pessoal do Morning Show, bom dia. Aqui quem fala é Michael de Recife. Sim, já tive uma foto censurada já por alguns amigos meus quando eu dançava em boate. Eu postei uma foto de cueca. Caramba! No caso, com o meu traje de dança. É o Nine Inch Nails de fundo. Meter o pau em mim, me chamando de gay, de frango, tudo isso que você pode imaginar. Valeu, gente. Valeu pela gente, um abraço aí. Um abraço, Nani. Trocou a boate pela obra, pô. Não, deixa de ser chato. Tem uma aqui, Ei, fala. Vou falar, tem uma aqui no Twitter engraçada. O Gabriel, com 2 Es, é assim o nome dele no Twitter, tá? Ele diz o seguinte, que a foto do Viga que aparece na transmissão está muito foto de RG. Olha ele criticando a foto do Viga. Sem contar que era quando o Viga tinha 15 anos, né? Hoje ele tem 60, ele tá um pouco diferente, gente. Bom dia, pessoal do Morning Show, Raul de Brasília. Aí, Raul. Acordando agora. Bom, eu já tirei uma foto nadando ali na piscina do Congresso Nacional com os guardas no fundo, né? Olha! Não sei se foi polêmica não, mas fez um barulhinho em casa. Fez um barulhinho. Dilma não gostou. O pessoal, ninguém acreditava que era eu, mas eu tava nadando com os guardas no fundo, é isso aí. Nossa, em casa, velho. Dona Dilma não gostou. Esse cara vai ser cantor da minha banda de rap, cara. Você viu a vozeirão dele? Olha aqui, ó, a Semana de Moda começou em São Paulo, comentamos sobre isso aqui no programa já com a Manu Carvalho, que volta. Ela entende tudo de fotos, hein? Ela sabe como não pagar mico em foto. Ela poderia Acontece, Manu, responde pra gente a nossa enquete. Muito. Uma vez eu fui fazer um Photoshop, né? Só pra arrumar um pouquinho minhas pernas, eu deixei uma das pernas muito finas. Eu deixei por 3 semanas e aí eu nem tinha visto. Aí uma prima me mandou, olha, tem alguém me avisando que você tá com uma perna de pau. E a foto, gente, eu tenho essa foto. Eu vou mostrar pra vocês, é de chorar. Tá aí no celular? Mostra agora. É muito triste. Mostra. E eu olhando, ai, esse Photoshop não ajuda nunca, né? Mas ela está entre nós para falar do quê? Semana de Moda em São Paulo. Começaram os desfiles. E aí, o que você tem a dizer pra gente, Manu? É muito legal, Edgar, porque ontem foi, assim, a primeira edição, que como a gente contou ontem, mudamos algumas coisas. Na verdade, não vai mais existir essa distinção de estação, verão e inverno. Vai existir, por exemplo, um número, que o número desse São Paulo Fashion Week é o número 41. Para quem não conhece o São Paulo Fashion Week, é um evento fechado que acontece na Bienal. E aí só entra quem tem convite para o desfile, convite para lounge ou no meu caso, por exemplo, eu que sou credenciada como jornalista, também consigo entrar. Pra fazer as reportagens. É só a panela aqui. É só a panela. É um Sim, grupo, é difícil de entrar. Tanto pra que imprensa, né? Muito engraçado. Algumas vezes eu já fiz matérias perguntando pros seguranças, tipo,
tem menina que chega lá e oferece um beijo pra entrar, pra segurança. Tipo assim, porque a menina quer entender o glamour, né, que existe no São Paulo Fashion Week, que na verdade é zero glamour. Porque as pessoas vão realmente pra trabalhar e pra entender do desfile, pra comentar sobre esse desfile. Mas tem muita gente que gosta de estar nesses lounges e ganhar brindes, porque existe isso também. E aí, ontem a gente comentou que como não existe essa distinção de inverno e verão, como é que vai ser o desfile em si? E aí eu conversei com a Camila Toledo, que assistiu a todos os desfiles ontem, ela que é diretora do Fashion Snoops, e aí ela comentou o que ela achou do que vai ser dessa tendência inverno-verão juntas, né? Vamos escutar. Olha, Manu, com essa história dos desfiles não terem mais estação definida, como é a primeira edição de São Paulo Fashion Week, o que eu vi hoje, no primeiro dia, foi que as marcas ainda estão num processo de adaptação. Então, algumas já se adaptaram ao calendário, outras menos. Então, eu tenho certeza que durante essa estação inteira a gente vai ver ainda muito desfile com foco de verão mesmo. Porém, a gente pode sentir aí algumas direções como cores. Eu acredito que as cores escolhidas, né, para a estação, independente se é inverno ou verão, são cores que a gente já vê como neutras. Então, um exemplo são os terrosos, que são geralmente tons escolhidos para o inverno. E hoje, no primeiro dia de São Paulo Fashion Week, foi realmente muito forte os tons de terrosos, os tons de tijolo, os tons de ocre, né? Então, são cores geralmente que estariam na coleção de inverno, estão numa coleção, se ainda podemos chamar de verão. E ontem também teve um destaque muito legal, que o estilista Ronaldo Fraga convidou refugiados da Síria e da Palestina para mostrar sua coleção que foi inspirada no Moçambique. O que é isso? Ele foi viajar para lá e ele viu quanto daquele povo veio pra cá, na escravidão. Então ele se inspirou, foi um desfile mega alegre, foi um desfile bonito. E o legal é que ele colocou um questionamento em si. Eu acho que a moda... Sempre faz isso, né, Tem Manu? que fazer isso, tem que colocar um questionamento. Não tem que ser só essa coisa de vender e estar na moda e acabou. Não, tem que colocar. E ele realmente fez um show ontem, que ele colocou, como é que a gente vai resolver essa questão desses refugiados? E tanto que alguns deles moram no Brasil, vieram pra cá e nem falam português, né? E aí a Camila contou um pouquinho dessa experiência que ela estava no desfile. O desfile do Ronaldo Fraga foi um dos melhores desfiles da noite, finalizando esse primeiro dia de São Paulo Fashion Week. Ele falou de Moçambique, falou de refugiados, mas independente do conceito que ele usa, o Ronaldo, ele é um criador. Hoje a gente pode dizer que ele é um dos melhores criadores de moda do Brasil. É um desfile assim impecável, ele é um grande contador de história, ele tem acabamentos, detalhes precisos, e a gente tem peças ali extremamente artesanais e artísticas. E acho que foi um dos desfiles mais comentados ontem. Hoje a gente vai ter alguns desfiles também muito importantes, como Lolita Patibot. Vai ter Karl Lagerfeld para Riachuelo. O Karl, para quem não sabe, ele é diretor criativo da Coco Chanel. E ele fez uma coleção para Riachuelo, então os preços vão ser mais baratos. Oba, aí a gente adora. E eles vão fechar o Fashion Week hoje com um desfile para Karl Lagerfeld para Riachuelo. Você sabe que o Tonholi, ele é um jornalista investigativo, mas ele tava ontem, né, glamorizando no Fashion Week. Mentira! E ele nem foi ver desfile, porque ele prefere ficar ali no saguão, viu, Manu? Ele gosta de ganhar uns brindes, eu tenho né? um furo aqui para compartilhar com vocês. Conte. O Karl Lagerfeld me contou que a Gisele... Seu amigo. Me contou... Mentira. Meu amigão, Fonte dele, gente. Ele contou que a Gisele Bündchen tomou Activia e fez Coco Chanel.
Cláudio Toioli! Uau! Olha, se ela faz isso, eu também gostaria de fazer, porque um Coco Chanel desse sai por quanto, Paula? Qual é o mínimo, mano? Como tá a tabela da Chanel? É, $4 mil. Tá bem baratinho, né? Só obrigado que não. pelo furo, Karl Lagerfeld. Obrigado. Valeu, Manu. Obrigado pelas informações. Gente, muito obrigada. Um beijo e boa semana. Boa semana pra você também. Vamos ouvir mais um. Meu Deus do céu. Piada fashion. Piada fashion. Faustão gostou, né? Piadas de Toioli. Olá, ouvir mais aqui algumas sonorinhas. Vai antes da gente ir pra próxima música. Bom dia, Morning Show. Aqui é Everton Carvalho de Natal, RN. A foto mais polêmica que eu postei foi uma que eu postei tomando uma bela de uma breja na praia de Ponta Negra, em frente ao cartão postal daqui de Natal, Morro do Careca, e um papangu postou a seguinte frase, que eu estava a caminho do inferno se eu não parasse com essas coisas. E eu respondi ele dizendo que eu estava a caminho de Genipabu quando saísse de lá. Bom dia a todos, valeu. Grande Papangu. Que é Papangu, gente? Adoro essas gírias. Um infeliz, um idiota. Eu adoro isso, adoro esses regionalismos que a gente aprende aqui. Deixa eu só registrar no Twitter, tem alguém que fez um semelhante aqui. O Teus Hebert tá no Twitter e disse o seguinte, a última vez que ele mandou uma foto de sunga e com uma caipirinha na mão, ele mandou pro grupo da igreja dele. Não. Ele esqueceu e mandou pro grupo errado. Vai mandar foto de sunga também. Dependendo pra que ele vai mandar, né? Vai mandar de burca. Não. Gente, liberdade. Liberdade, tira liberdade. Aqui de cima, né? Peraí, sem querer cometer uma heresia. Vai. A gente sabe que com o maior respeito, Cristo foi crucificado nu. A Igreja Católica que botou aquela sunga. Colocou uma tanga nele? Aquela tanguinha ali. Então o cara vai ser perdoado na igreja dele. Pessoal do Morning, aqui é o Gabriel de Carapicuíba. Amém. E eu já tive minha foto criticada, porque assim, eu sou cristão, eu não bebo. Só que eu tenho amigos que bebem normalmente. Outro caso. Aí quando eu resolvo postar foto com eles, vem aqueles religiosos de plantão me criticar, falando que eu estava bebendo. Sendo que pela foto, você via que tinha um copo de suco bem na minha frente. Ou seja, é só questão de estar a miopia deles. Intriga. Abraço. Perdoai-vos. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é a Camila de Pindamonhangaba e eu sou professora, então não é uma censura, mas na minha escola todos os professores são aconselhados a não postarem fotos de roupa de banho e nem bebendo. Então, se é uma censura, eu não sei, mas... no meu Facebook não pode ter fotos de biquíni. Beijo. O professor não pode ter vida particular, é isso? Não, mas depende. Mas aí isso aqui não é desumanizar, não. Se você lida com criança, com pré-adolescente, é bom. Porque, querendo que assim. Você tá gaguejando, Zaza. Não é, na vida universitária, a Ellen e o Tonholi são professores universitários. Aí já tá todo mundo formado e digo um negócio, muito mais malandro do que os dois aí. Mas não é bom já ensinar que é natural desde... eu sei, mas você tem que tomar um cuidado com isso aí. Eu entendo. Alex, você viu os tons que ele falou, entende? Não, eu compreendo isso. Relações. Gente. Mudou o verbo agora. Eu não acho que isso seja censura, não, mas é porque tem. Conversa com o pai. Você pode não aceitar. Se é com crianças, você pode não aceitar a pessoa, os seus alunos. Normalmente, algumas escolas têm esse critério de que quando é professor do filho, não pode aceitar nem os pais, enfim, nas redes sociais. Também, é outra coisa boa. Vamos pra mais uma música? Aí vocês vão me chamar de careta, é isso? Armando! Agora 11h18, horário de Brasília. Vem ela, a gente vai ficar com vontade, não vai? Vai, e o maravilhoso é que você pode ganhar, Edgar. Sem gastar uma bufunfa sequer. Você vai 5 dias pra Cancún com tudo incluso. A To Go Travel e a Jovem Pan podem levar você e um acompanhante pra curtir esse que é o destino mais disputado do Caribe em grande estilo. Vamos lá, o ABC da participação, hein? Todo mundo entrando, togotravel.com.br. Preencha o formulário direitinho e responda a pergunta: qual agência online leva você e mais um acompanhante para Cancún? Qual é? To Go Travel. É a dica que eu dou, né, entendedores entenderão, não é isso que eu digo? Isso. Bom, vocês respondem a pergunta e aí ficam ali na torcida, porque 28 de abril tá chegando, hein? Essa promoção vai premiar aqui no Morning Show, viu, Edgar? Vamos revelar quem será o ganhador com o acompanhante que vai para Cancún 5 dias com tudo incluso. Acesse agora togotravel.com.br.
Falado. Ô, professora Ellen, vamos lá com o significado de papangu. Vamos buscar aqui o significado. Vamos fazer como no Pingos nos Is, aqui, momento cultural. O verbete papangu, vamos lá. O nosso queridíssimo ouvinte Rui Santos está aqui no Twitter e disse, foi lá dar uma busca, papangu é um indivíduo tolo, apalermado, é isso que quer dizer. Pamonha, né? É um cururu, sei lá eu. O papangu é isso, é alguém que é meio tolo aí, que fez a expressão trazida pelos nossos ouvintes, nos nossos regionalismos do Morning. Indivíduo tolo, seria? Isso aí, apalermado. Lá na Ponte João Dias se chama de sem janta. Sem janta? É o sem janta. Tolo, apalermado? Sem janta. E tem também antigamente se dizia o bocó, né? Bocó, no sul tinha isso. Tinha essa expressão no sul a gente usava isso aí. Cara, mó sem janta. Olha aqui, ó, vamos... tem um curta-metragem concorrendo aí, que concorre à Palma de Ouro em Cannes e precisa da grana para finalizar o filme e levar a equipe toda pro festival. Um curta-metragem brasileiro aqui. A Paulinha conta essa história pra gente melhor. Então, Ed, eu tinha contado pra vocês que o Brasil disputaria esse ano a Palma de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Cannes em maio, em 2 categorias, né? Como melhor filme, a gente tinha concorrendo o Aquários, que é do Kleber Mendonça Filho, protagonizado pela Sônia Braga. E aí eu tinha contado também que a gente concorreria com o melhor curta-metragem com A Moça que Dançou com o Diabo, do João Paulo Miranda. E o interessante, Edgar, é que essa produção é a segunda vez que o João Paulo vai para o Festival de Cannes. No ano passado, ele esteve lá com outro curta chamado Command Action, na Semana da Crítica do festival. Eu conversei com o diretor, que me explicou por que é que Cannes tem se interessado tanto pelos seus filmes. O que eles me falaram muito, tanto lá no ano passado, quando eu fui ao Festival de Cannes, era esse detalhe de que a gente estava produzindo um tipo de filme, um estilo de técnica cinematográfica, uma linguagem, que era algo assim bastante original e que eles não viam na maioria dos filmes brasileiros, porque todo ano tenta filmes em formatos que, como a gente está acostumado com as novelas, né? Tem de monte que eles recebem lá. E não só de ser uma linguagem de entretenimento ou artística, mas pela questão mesmo de criar na cena toda uma atmosfera, um estranhamento, né? E uma coisa que a gente trabalha muito é essa questão dos personagens ao mesmo tempo rústicos, né? E que eles têm uma presença, né, de atuação ali física de uma maneira assim mais forte, gritante. E além, claro, dos enquadramentos, né? Uma montagem que não é habitual, né? Então, ou seja, há uma certa fragmentação na nossa montagem que a gente utiliza. Então, são assim alguns critérios que eles levantaram lá que acharam ser digamos, um diferencial que chamou bastante atenção no meu caso, né? Mas eles falam que o interesse do festival é procurar olhares originais. Uma das questões mais complicadas, como vocês devem imaginar, para levar esses curtas para Cannes é a questão do financiamento. O Command Action foi um filme que a gente conseguiu aprovar na Lei Rouanet, né, de curta-metragem, pela captação de recursos para as empresas e tal, só que o problema é que a gente não consegue nenhuma empresa que apoie. Assim como 80% ou mais dos projetos aprovados, né, pela lei de incentivo, não consegue depois captar, né? Porque aí a gente acaba não tendo uma certa influência, não conhece empresários e para os empresários eles não têm essa visão. A gente às vezes acha que, né, aquela velha história de que tem que ter uma influência e que tem que fazer parte, né, do clube, né, para você ter, digamos, um lugar ao sol e poder pleitear recursos, né? Mas o que acontece, né? Que nem esse A Moça que Dançou o Diabo, que está concorrendo a Palma de Ouro, né? É o prêmio máximo do festival. A gente tentou ele 2 anos seguidos, editais, antes de pegar o último recurso, que seria o quê? Fazer rifa, né? Então, foi bastante complicado. Para levar A Moça que Dançou com o Diabo, o João e o seu grupo Quinolho precisam de mais ou menos R$15 mil, o que inclui custos com finalizações específicas para exibição do filme no festival, hospedagem e alimentação da equipe. Eles realizam agora um crowdfunding, ou a velha e conhecida vaquinha, no site Catarse. Você pode contribuir com 10, 20, R$50 ou até R$500 com várias contrapartidas super legais. E é claro que é o próprio João quem nos conta sobre o que é o seu filme A Moça que Dançou com o Diabo. A Moça, né, que Dançou com o Diabo é um filme que, assim, ele é inspirado, né, mas não é assim uma adaptação literal mesmo, é inspirado numa lenda oral, né, daqui do interior de São Paulo, no caso da cidade de São Carlos,
onde conta, né, a história de uma menina que desobedeceu os pais católicos e foi numa festa e tal, na Sexta-feira Santa, né. No caso do nosso filme, é a história, né, também de uma garota, porém numa família muito fanática e evangélica, assim, ao extremo, muito fanática, né, onde o pai é um pastor que vai nas praças públicas, né, declamar, ficar, né, ali, né, fazendo todo o trabalho de pastor ali bastante forte, e ela vive nessa alienação ali, e de alguma forma ela quer encontrar o paraíso dela, ela quer se encontrar, né, ela quer achar uma certa liberdade, achar um espaço onde ela pode ser uma adolescente, onde ela pode, né, namorar, onde ela pode também curtir algo. Então, a história é muito parecida com Command Action, né, na questão que é um personagem que de alguma forma está procurando uma liberdade. No caso da moça, né, ela está procurando o que seria o paraíso, né, em sentidos até meio fantásticos, né? Que aí quem vai assistir o filme vai perceber. E de novidade, o diretor ainda disse que está de papo com produtoras internacionais, desenvolvendo o seu primeiro longa-metragem. A gente está fechando uma parceria com uma produtora francesa e com uma produtora holandesa para o nosso projeto do primeiro longa-metragem. Então, basicamente, a gente está quase fechando, digamos, metade do orçamento, mais ou menos, entendeu? Mas, mesmo assim, a gente precisa ir atrás de outras produtoras grandes para nos associar, porque só o coletivo nosso daqui não dá conta, né, para realizar uma produção desse tamanho. Tá aí, tô na torcida, acho que todo mundo, né, pelo João Paulo Miranda, e para que seu filme A Moça que Dançou com o Diabo volte e traga aí uma palma de ouro para Cannes, para o nosso Brasil. E eu convoco a vocês, todos os ouvintes, para que contribuam com a ida do filme para o festival ali no Catarse. Eu vou postar agora o link para todo mundo nas redes sociais. Ô, Paulinha, você fez quanto que você doou? Quero saber. Eu doei R$50. Dá para doar de 10 a R$500. Mas tem definido já o que você vai receber como contrapartida? Tem. Com R$50 você recebe um vídeo exclusivo lá de Cannes, direto de Cannes, com a equipe deles, do Quinolho, que é esse grupo de Rio Claro, contando como é que tá sendo o festival, o que é que eles estão vendo, o que tá tendo de repercussão pro filme. Bom, quem se interessou aí, ouviu a matéria, se interessou, tomou conhecimento do projeto e quiser contribuir, quiser ajudar, até porque agora até dia 11, né, de 11 a 22 de maio acontece o festival, você pode entrar no site do Catarse e fazer a sua doação, é catarse.me/Brasil em Cannes. Com 2 N's e S no final, né? Desculpe. A campanha vai até o dia 30, então tem pouco tempo aí. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar, né? Pô, é a segunda vez que os caras levam lá de Rio Claro um filme pra Cannes, pode trazer a palma de ouro pro Brasil. Os caras não têm dinheiro pra ir nem pra finalizar, cara. É muita tristeza, entendeu? É R$15 mil, né, Paulinha? E aí, quando a gente dá pau aqui na lei do Rouanet, é um pouco por isso, né? Porque devia estar incentivando esse tipo de trabalho e não o cara global que vai ter apoio e patrocínio de todo mundo. Naturalmente. Faltam 15 mil pro cara finalizar. Ó, catarse.me/Brasil em Cannes, Cannes com S no final e 2 N's, tá bom? Bom, entrou no catarse.me, você já consegue localizar o projeto. A gente postou aqui no Twitter, então quem ficar interessado pode ajudar. Até compartilhando, né? Às vezes você não pode doar, mas alguém pode. Assim, é a vaquinha, né? Tem que fazer a vaquinha. A boa e velha vaquinha. É isso aí, Edgar. Ô, Zé Armando, vamos falar aqui então do folhetim. Mas você vai me dar 1h30? Não, o seu tempo já acabou, na verdade. Já acabou o tempo, você quer que... Ó, vamos fazer o seguinte, você quer falar de Velho Chico, vai estar lá no meu blog, eu vou contar todas as mudanças lá, parabolicajp.com.br. É mesmo? Você não vai falar agora? É só entrar. Não dá pra falar todas, porque assim, ó, 11h32. Basicamente, eu vou dar as manchetes do que vai acontecer na novela. Relativo, Zé, mano. O que vai acontecer. Benedito Rui Barbosa vai colocar no foco Santo e Teresa, é a grande história de amor. Afrânio e Holanda. Benedito Rui Barbosa, isso foi o quê? Foi feita uma pesquisa, um grupo de discussão, e o telespectador virou e falou assim, ó, tá tudo muito bonito, é um filme todo dia, mas não tô entendendo a novela. Porque o diretor, Luiz Fernando Carvalho, puxou pra ele a história, tirando muita coisa. Então, o Afrânio, o Coronel e a Yolanda, Antônio Fagundes e a Cristiane Torlone terão mais destaque, terá a história de amor que foi forte deles. Lá no Nordeste, Zé, só falam cabroeira, né? A cabroeira, né? Aí fúria. Só tem cabroeira nesse... Santo e Teresa também terão mais coisas. E vai mexer definitivamente, isso a Globo já decidiu,
A novela vem para os dias atuais, novela com cara de novela, novela rural. Os detalhes todos vão estar lá no blog parabólicas. Você já contou tudo aqui. O seu cabra da molesta. Ô, Tonholi, vamos acabar. E é semana que vem já, viu? Aí depois, amanhã sai no jornal, você vai falar, tá vendo? Fulano deu aqui, você não falou. Hoje você chegou aqui, você falou, você não falou do Geraldo, só que eu tinha falado. Ainda já, bem, olha, entendeu? Faustão, que você que é amigo do Faustão sabe, ainda bem que a gente tem o Zé Armando na bancada. As mudanças de Benedito. Ó, Tonholi, você ouviu essa daqui, ó? O Gilmour tava lá no Royal Albert Hall, tocando, se apresentando, mandando o clássico Comfortably Numb, quando de repente em seu solo faz uma citação a ele. Sim, domingão à noite. Isso foi gravado pela mulher do David Gilmour, guitarrista cantor do Pink Floyd. E olha, a morte... Olha lá, ó. Pode falar, ó. A morte como um bom negócio. A hora que entrou o segundo solo dele na música, ele fez uma citação, uma menção a... Olha lá, a guitarra pitou e vamos dar os números. Desde que morreu, Prince virou um campeão de vendas. Olha lá, o Purple Rain, ó. 650 mil músicas baixadas desde o dia 21 de abril, quando ele partiu. Explodiu 2,82 milhões de downloads e quase 300 mil discos vendidos, ou seja, a morte enquanto bom negócio. E esses caras que acabaram transcendendo as eras aí, a era analógica, a era digital, o modelo de distribuição de música, paradigmas que vão ganhando desenvolvimento e a tecnologia vai interferindo, Paulinha sempre traz aqui, Beyoncé, lança os discos na plataforma digital e tal. O cara, não é querer ser saudosista não, mas o sucesso anteriormente era medido também muito pelo poder artístico daquela obra que o cara estava colocando ali no mercado, né? Hoje em dia tem um pouco da estratégia com uma influência muito forte na questão de se revelar um sucesso, né? E muitas vezes nem é uma música que artisticamente tem uma relevância tão... Essa é a minha opinião. Vocês estão olhando pra mim fazendo cara feia. Não tô não. O que eu quero dizer é que assim, o conteúdo artístico e o valor artístico daquela obra, por mais relativo que isso possa parecer, ela também contava pro cara ser um artista bem sucedido ou não. Agora, me parece que tudo bem, você encontra valores, não é isso que eu quero dizer, que não existe talentos hoje em dia, mas o talento hoje talvez seja mais relativizado em função da facilidade que você tem de propagar os lançamentos por vias digitais, né? E esse cara é um cara que transcende. Depois de morrer, voltou a ser super vendido, enfim, que é um cara de valor. Vivo ele se negava a download, ele não morte, permitia. Né? Não, ele só permitiu download pago, né? Ele não tem no streaming, nem tem. Até o Drake fez a mesma operação aí. O pessoal quer que venda, porque essa é uma métrica que existe, mas claro que o valor sempre vai ter, né? É bom não esperar as pessoas morrerem pra valorizar. É verdade. Porque... Isso eu acharia bom. Opa, peraí, não, cara, ainda não. Eu quero falar uma coisa antes, até porque isso acontece. Vamos lá, até o meio-dia agora. Isso aconteceu com o Michael Jackson, aconteceu com o David Bowie, mais recentemente, os artistas que morreram. Mas não dá pra entrar naquela neura de... como é que é? Que é meio constrangedor estar nas paradas de sucesso nos dias de hoje, claro, né, gente? Que isso aí também não dá pra entrar nessa... Constrangedor, mas eu acho legal a gente lembrar onde as pessoas, se elas estão vivas, estão fazendo música que nem o David Gilmour. Então, tem gente legal ruim a gente falar, tem gente ruim deles. Fora delas, que não tá nelas porque é ruim mesmo. Mas agora você não pode entrar nessa neura, né, gente? É uma longa discussão. E não vai acabar. Você devia ter falado isso na frente do Lobão, quando ele falou essa frase aqui, não por trás. Mas porque quando ele tava aqui, ele falou isso e você não falou na cara dele, você esperou ele ir embora. Isso é uma bobagem. Típica atitude petista. Nossa, a gente tava eu não tava me referindo a ele, mas se você achou que seu amigo é um desses aí... Não, ele falou essa frase. Se você achou que seu amigo é um desses aí... pelas costas, minha querida. Caramba, meu. Eu até achei que ele quando era roqueiro era pela frente. Vai. Eu achei que quando o Lobão era roqueiro era bom, viu? Como é que é isso? É papangu? Juízo final. Eu achei que antes do ostracismo ele era bom roqueiro. Eu gostava dele. Caramba, meu. Meu Deus, você tava tão Você ataca por costa aí, atestado de petismo no ar. Caramba, meu. Não. Peraí, desafio aqui é provar que eu sou petista. Tem o crachá da CBN no Twitter lá. E o teu crachá que tá rolando no Twitter lá da Dilma? Eu trabalhei na CBN. Não, mas tem um crachá lá, Dilma. Tem um crachá rolando, você já viu a foto? Eu não. O que é isso? É uma revelação, Paulinha? Das turmas de amigos alatucanos que ficam divulgando coisas falsas, não. Ali, ó, tá ali um crachazinho, Dilma. Eu nunca me filiei a tá rolando nenhum, aí. Aliás, diferente de tá rolando tá louco, meu.
Paga a luz de certas pessoas, nunca fui parte de nenhum, Olha aqui, ó, o Raul de Brasília nadando na piscina do Congresso e os guardas de fundo leva o nosso kit Morning Show com caneca e camiseta. Quem ganhou aí no Twitter, Paulinha? Peraí! Meu Deus! Fala! É José Carlos Balbino, você ganhou por livre e espontânea pressão. Ele quer mandar uma foto pra gente. Brincadeira, o que é isso? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.